Olá pessoal, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito da linguagem C++ e a biblioteca Allegro. Nesse tutorial nós vamos falar a respeito das colisões dos objetos no nosso jogo. Eu creio que o vídeo vai se alongar um pouco, então eu peço que vocês o assistam, ou assistem, né, até o fim, porque nós vamos tratar de vários conceitos básicos envolvendo colisões de objetos no jogo. Bom, a princípio existem comumente três métodos de colisões que podemos utilizar. Temos o método de colisão de pixel perfeito, ou seja, será analisado cada pixel de cada objeto, se esses pixels estão entrando em colisão ou não. Essa precisão desse método ela é excelente, porém exige muito do computador da máquina. Então para nós aqui nós não vamos utilizá-lo. Temos também o método de colisão de círculos, que utiliza da distância entre dois pontos, ou seja, do ponto central do primeiro círculo e do ponto central do outro círculo, que estão colidindo. Calcula-se a distância desses dois pontos. Se for menor que a soma dos raios de cada círculo, então houve colisão. Esse seria o método de colisão de círculos, Ele é específico, ele é excelente quando estão se colidindo círculos. Temos também o método que se chama Bounding Box Collision, ou seja, vamos fazer detecção de colisão através de quadrados, ou retângulos, que são desenhados em cima do objeto que queremos que se analise a colisão. Então, na verdade, não estaremos colidindo com o objeto, e sim com esse quadrado imaginário, Esse método também é chamado de caixa com bordas mágicas, ou seja, mágico porque nós não vemos o quadrado na tela, mas ele existe lá e ele nos auxiliará para a colisão, para a detecção da colisão. O método de caixa com bordas de colisão, ou seja, o método que nós vamos utilizar aqui, ele é simples de entender e ele é eficaz também com os objetos que nós vamos utilizar aqui. A colisão de pixel perfeita, seria um método com uma análise excelente, uma precisão excelente da colisão. Ela exige muito da máquina, por isso que nós não vamos utilizá-la. Embora o cometa seja um círculo, nós poderíamos utilizar o método de colisão de círculos, Mas como a nave não é um círculo, então não é viável, porque a precisão desse método de colisão de círculos é implementado quando se tem colisão entre círculos. Então o que nós vamos utilizar aqui seria o chamado Bounding Box Collision. A forma mais simples de se detectar uma colisão em um jogo 2D e termos uma precisão razoável. Então temos aqui o código do tutorial anterior, sem modificações, e eu vou explicar o motivo de nós colocarmos borda X e borda Y aqui. Não sei se vocês vão relembrar, mas eu disse que essa borda Y e borda X iriam nos auxiliar nas colisões. Então chegou a hora de utilizarmos. Essas características aqui da nave e do cometa. Do cometa também temos aqui borda X e borda Y. Bom, vou pegar um exemplo aqui como o cometa. No cometa aqui a borda X vale 18 e a borda Y também vale 18. Nós vamos pegar esses 18 pixels aqui e vamos gerar um quadrado 18 por 18. Então vamos trabalhar da seguinte maneira.
temos aqui o cometa de raio 20, né, seu raio valendo 20 pixels. Vamos pegar aqui a coordenada x do ponto central e vamos subtrair 18 pixels, né, ou seja, a coordenada x do ponto central menos borda x que vale 18. Então vamos subtrair aqui 18 pixels. Temos uma referência aqui para a coordenada x. Para a borda y, será também o mesmo raciocínio. Vamos pegar aqui a coordenada y do ponto central e vamos subtrair 18 pixels. Então temos uma referência aqui. Então vamos gerar aqui o primeiro ponto. Vamos gerar aqui o primeiro ponto do quadrado mágico, né? Quadrado que será a colisão, nos auxiliará na colisão dos objetos. E para o segundo ponto do quadrado, temos aqui a coordenada x desse ponto central, mais borda x, então mais 18. Vamos ter uma referência aqui. E para a coordenada y do ponto central, mais borda y. Então temos uma referência aqui, do segundo ponto. Então se ligarmos aqui, vamos ter o segundo ponto do quadrado, que ficará em cima, né, do objeto. Então ligando aqui, nós vamos gerar este quadrado. Ou pode ser um retângulo também, dependendo da forma do objeto. Bom, percebam que nós colocamos borda x e borda y 2 pixels a menos que o raio. Porque se a munição passar por aqui, por exemplo, ela passará reto, né? Não executará a colisão. Porque a colisão deve ser dentro aqui do quadrado imaginário que nós criamos. Por que não é feito o quadrado, por exemplo, com a mesma quantidade de pixels do raio? Porque se fizermos isso, por exemplo aqui, nós geramos um espaçamento muito grande aqui. Então às vezes a munição vai passar por aqui e não vai atingir o asteroide. Então o jogador percebe isso, né? Que ocorreu uma colisão, porém com espaços vazios aqui ao lado. Essa seria um ponto negativo desse método que nós vamos utilizar. Porém, se for comparado com outros, ele seria o mais simples de entender e o mais eficaz para nós aqui, né? Se colocarmos como custo e benefício. Então, propõe-se que se faça esse quadrado um pouco menor que o objeto, para evitar que ocorra esse tipo de problema aqui com a colisão. Então nós vamos utilizar esse quadrado dessa forma aqui. Bom, explicado então o que é borda x e o que é borda y, agora vamos ao conceito de colisão. O conceito de colisão, nós temos aqui os dois objetos, né? Cada quadrado desse representa um objeto, né? O quadrado aqui mágico que nós temos de colisão, pode ser esse quadrado aqui em cima, desenhado em cima do asteroide. Então o conceito de colisão qual é? Se a parte à direita aqui do objeto A for maior que a parte à esquerda aqui do objeto B, então temos, deixa eu colocar aqui A e B, objeto A e B. Então se essa parte aqui do objeto A ela for maior que a parte aqui à esquerda do objeto B, nós temos uma primeira assertiva como verdadeira. Só que temos que ter mais 3 assertivas verdadeiras para que se tenha a colisão.
Então temos aqui a parte esquerda do objeto A, ela tem que ser menor que a parte direita do objeto B. A parte de cima aqui do objeto A, ela tem que ser menor que a parte de baixo aqui do objeto B. E a parte de baixo do objeto A, ela tem que ser maior que a parte aqui do objeto B. Então, se todas essas condições forem verdadeiras, nós temos uma colisão. Não esqueçam que o que está mais abaixo aqui vale mais, né? Como aqui na coordenada y, por exemplo, nós temos aqui x, temos aqui y. Quanto mais descermos aqui, maior será o valor do pixel de referência para nós. Por isso que eu digo que a parte de baixo aqui, por exemplo, do objeto A, ela é maior que a parte de cima aqui do objeto B. Ok? Eu creio que ficou bem claro, né? Como temos uma colisão entre objetos. Ou seja, nós temos que pegar como referência os lados opostos do quadrado aqui imaginário, que está acima do objeto. Então o lado direito aqui ele tem que ser maior do que o lado esquerdo aqui do outro objeto. E assim sucessivamente com os lados opostos, com essa lógica. Então vamos colocar isso em prática. Vamos declarar aqui um protótipo com as balas. Primeiro com as balas, por quê? Porque as balas elas se colidem com os asteroides, né? A bala nunca vai colidir com a nave. E posteriormente vamos fazer um protótipo para os cometas, né? Porque o cometa ele colidirá com a nave. Então o primeiro protótipo aqui será void bala colidida. E para definirmos então que a bala irá colidir com o cometa, então precisamos de passar aqui como parâmetro, colocar como parâmetro nesse procedimento a estrutura balas, o tamanho do vetor, o número de balas, e a estrutura cometas, bem como o tamanho do seu vetor ou o número de cometas. Então vamos fazer aqui, passar a estrutura projéteis, balas, inteiro, vamos chamar aqui b underline tamanho, ou seja, b tamanho será o tamanho do vetor da estrutura do tipo projéteis, aqui eu chamei de balas. E vamos passar também a estrutura cometas, vamos chamar cometas mesmo, e o inteiro c underline tamanho. Ou seja, como nós vamos decifrar ou analisar a colisão entre balas e cometas, não devemos passar aqui a estrutura projéteis, a quantidade de balas, o tamanho do vetor. Passamos também a estrutura cometas, e o tamanho do vetor da estrutura cometas aqui. Eu vou chamar de C tamanho, C de cometas aqui e B de balas. Por que estamos fazendo isso? Porque estamos tentando analisar a colisão entre projéteis, balas, e cometas. Então vamos copiar aqui para ganharmos tempo. Desenha cometas, desenha balas. Então logo abaixo aqui de desenha balas, nós vamos colocar este procedimento. Bom, então para que ocorra uma colisão entre bala e cometa, a bala tem que estar ativa e o cometa também. Então, como já aprendemos, temos que varrer o vetor de estrutura projéteis e o vetor de estrutura cometas para que tentamos achar algum cometa ativo e alguma bala ativa. Então vamos fazer isso com for
int I igual a 0, I menor do que B, tamanho, I mais mais, vamos colocar aqui if, desculpem pelo barulho externo, então if balas I, né, ativo, ou seja, encontrou uma munição ativa na tela. Então vamos fazer outro for. Agora vamos tentar encontrar um cometa ativo no jogo. Se encontramos uma bala ativa, então vamos partir para o cometa. Vamos ver se existe algum cometa ativo no jogo. Então int j igual a 0, j menor do que c tamanho, j mais mais. Bom, vamos colocar uma condição aqui. Se cometas j.ativo for verdadeiro, ou seja, então aqui nós vamos colocar o teste de colisão. Então, recapitulando, o que temos aqui? Vamos receber no procedimento bala colidida uma estrutura de projéteis e uma estrutura de cometas, bem como os seus respectivos tamanhos. Vamos varrer a estrutura de balas, né? Aqui estamos varrendo a estrutura de balas. Vamos tentar encontrar uma bala ativa, né, no jogo. Se existir uma bala ativa, então vamos tentar encontrar um cometa ativo. Caso não exista nenhuma bala ativa na tela, nem chegará a ser executado o restante do código, porque sem bala não tem como termos colisões com os cometas, ok? Então encontrou uma bala ativa na tela, então vamos procurar por um cometa, né, através desse for. É o mesmo raciocínio aqui procurando as balas, mas aqui com o J nós vamos procurar os cometas, né, aqui ó, if cometas j.ativo, ou seja, se algum cometa específico estiver ativo, nós vamos tentar agora analisar se essa bala ativa aqui ela está colidindo com este cometa ativo também no jogo. Então fazemos isso da seguinte maneira, vamos colocar if balas i.x for maior do que, abre parênteses, cometas j.x menos cometas j.borda.x. E temos que colocar esse operador lógico também, porque todas as assertivas que colocarmos aqui, as condições, todas elas têm que ser verdadeiras, conforme explicado no desenho lá das colisões dos quadrados. Porém, balas aqui, ela é muito pequena, só tem 2 pixels de tamanho. Então não precisamos trabalhar com a borda da bala. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou tentar exemplificar com o desenho. Nós temos aqui o quadrado imaginário, né, do cometa, né? Ele está desenhado aqui dentro, como se fosse aqui. Só que eu só peguei essa parte aqui do quadrado. E temos aqui a munição. Vamos supor que ela está aqui. Ela entrou em colisão com o quadrado. Então o que essa primeira assertiva está falando? Balas i.x ela tem que ser maior do que cometas j.x menos cometas j.borda.x. Borda.x aqui vale 18. E cometa j.x aqui é a coordenada x daquele cometa ativo, né? Coordenada x do ponto central do cometa. Então temos aqui o ponto central do cometa menos borda x. Menos borda x, nós estamos diminuindo nas coordenadas x aqui, né? A partir desse ponto de referência aqui do cometa, do ponto central do círculo, né, do cometa. Então nós vamos bater aqui com essa parede à esquerda aqui. Então o que está dizendo aqui? Cometas j.x menos cometas j.borda.x está dizendo o quadrado do lado esquerdo, né,
a borda esquerda do cometa. Aqui vai retornar, essa aritmética aqui, ela retorna um número, o pixel, né? Isso aqui vai dar o resultado de um número, cometa j.x menos cometa j.borda x. Isso aqui vai gerar um número. Esse número aqui, ele tem que ser menor que a coordenada x da bala. Ou seja, a coordenada x da bala tem que ser maior do que esse número gerado aqui. Mas não pensem dessa forma, pensem da seguinte forma. Cometa j.x menos cometas j.borda x vai nos retornar essa parede esquerda aqui. Nós vamos ter essa parede esquerda aqui do quadrado do cometa, aquele quadrado imaginário, mágico. Não pensem como números, pensem como parede. E essa parede aqui ela tem 18 por 18, né? Ou seja, 18 pixels aqui. E balas i.x aqui no caso, ela é maior do que essa parede aqui. Então está correto, né? Nós temos a bala aqui, x aqui, ó, a coordenada x aqui da munição, ela é maior do que o x, a coordenada x aqui dessa parede, né? Aqui, ó. Então se subirmos aqui, a coordenada x da munição está aqui, ela é maior do que a coordenada x dessa parede. A grosso modo, basicamente seria isso, né? O que essa assertiva aqui está nos dizendo. Então a próxima assertiva seria balas i.x menor agora do que a parede à direita do cometa. Então vamos fazer cometas j.x mais cometas j.borda x. Então balas i.x aqui, ela tem que ser menor que a parte direita do cometa, né? Cometas j.x mais cometa j.borda x. Então temos aqui cometas j.x, que é a coordenada referente aqui do ponto central do círculo, mais borda x. Então estamos referindo a essa parte aqui, ó, essa parede à direita aqui do quadrado imaginário do cometa, né? Do quadrado mágico. E a coordenada x aqui da munição, ela tem que ser menor do que essa parede à direita. Correto. Essa parede à direita aqui, se nós percebermos, está nos referindo a um pixel com um valor maior do que a coordenada x aqui da munição. Então temos a segunda assertiva também como verdadeira. Agora com as alturas, né, com as coordenadas y. Então balas i.y, ela vai ser maior do que a parte de cima do quadrado imaginário do cometa. Então temos cometas j.y menos cometas j.borda y. E não esqueçam do operador lógico aqui. Para que ocorra uma colisão, nós temos que ter todas essas assertivas como verdadeira. Também não confundam I aqui com J, viu? J são os cometas. E I aqui está referindo ao índice do vetor de balas, né? Da estrutura balas. E J à estrutura cometas. Então temos aqui cometas j.y menos cometas j.borda y. Então pegando aqui como referência esse quadrado, temos aqui o ponto central, cometas j.y, né? Menos cometa j.borda y, ou seja, vamos subir aqui. Então estamos pegando agora essa parte de cima aqui do quadrado. Então a nossa munição aqui, ela tem como coordenada, ela é maior em sua coordenada y, né? Ela tem um valor, um pixel maior do que a parede aqui desse quadrado. Então correto também, né? Então cometas j.y menos cometas j.borda y
ele é menor do que a coordenada balas i ponto y, né? Ou, ao contrário, balas i ponto y, a sua coordenada y da bala tem que ser maior do que a parte de cima aqui da parede do cometa, né? Do quadrado do cometa. Então temos mais uma assertiva como verdadeira. E por último, para que exista realmente a colisão, nós temos balas i ponto y for menor do que a parte de baixo do cometa, ou seja, cometa j ponto y mais cometas j ponto borda y. Bom, balas y aqui, e y, né, a coordenada y da bala, ela tem que ser menor então do que cometa j.y mais cometa j.borda y. Então temos aqui a coordenada y mais cometa j.borda y. Nós vamos adicionar aqui na coordenada y. Então temos a parte agora de baixo aqui do quadrado imaginário. E realmente, né, a coordenada y aqui da munição, ela vai ser menor do que a parte de baixo aqui do quadrado imaginário do cometa. E é o que está nos dizendo aqui, balas i ponto y menor do que a parte de baixo do cometa. Então, satisfeitas todas essas exigências aqui, nós temos uma colisão. Caso vocês tenham dúvidas, coloquem no papel, testem várias vezes, porque não tem segredo. É muito tranquilo. Depois que você entende o que isso daqui está nos dizendo, isso daqui, essas condições aqui, nada mais são do que esse rascunho aqui, ó, A e B. Se nós tivermos a colisão, é lógico que isso daqui vai ocorrer. Desculpem pelo barulho exterior. Então, voltando aqui, aquelas condições estão exemplificando para nós este desenho aqui entre o objeto A e B. Qualquer dúvida, coloquem no papel, façam com mais calma. Depois visualizem novamente o vídeo e entendam como nós temos aqui a munição colidindo com o cometa. Tá ok? Mas é muito simples, parece difícil, mas não é. Apenas façam alguns rascunhos e revejam novamente. Então, uma vez que temos a bala colidindo com o cometa, nós agora temos que setar como falso a munição, né, balas I, ou seja, aquela bala específica ativa agora vai ser falso. Ela não mais vai existir, porque ocorreu uma colisão, bem como cometas J ponto ativo igual a falso também, ou seja, ele vai deixar de existir. Bom, eu espero que ficou bem claro como ocorre a colisão. Se não ficou claro, deixem nos comentários, eu vou tentar responder ou fazer outro vídeo específico, tá ok? Então vamos agora colocar bala colidida, esse procedimento, dentro aqui do código, dentro de main. Aqui onde estão Allegro Event Timer, né? Ou seja, nós vamos colocar aqui o procedimento bala colidida abaixo das atualizações. Por que abaixo das atualizações? Não faz sentido nós testarmos colisões antes das atualizações, concorda? Vai funcionar, só que nós vamos perder um quadro de atualização. Então, depois que atualizar o jogo, nós vamos tentar analisar se depois daquela atualização ocorreu alguma colisão. Por isso que as colisões virão abaixo aqui das atualizações. Então, em bala colidida, nós vamos colocar balas, né, que é o vetor de estrutura que criamos aqui dentro de main. O número, tamanho de balas é num balas. Cometas, estrutura cometas que criamos dentro de main.
e o tamanho ou o número de cometas, nanocometas. Creio que eu não me lembro se é nanocometas mesmo, temos 10 cometas ou 10 índice, né, de vetor, e o número de balas igual a 5. Bom, feito isso, vamos fazer um pequeno teste F5 para ver se realmente a bala está colidindo com o cometa. Temos um erro aqui. Está faltando, creio que seja uma chave aqui dentro. 3, 4, 5, 6. Ah, correto, faltou parênteses aqui. Desculpem pelo erro. Faltou um parênteses aqui após o if, né? Então vamos fazer um teste. F5. Continua o erro. Abre e fecha parênteses aqui. Aqui também assim. Faltou este parênteses. Agora sim, faltou um parênteses aqui nessa condição. Então vamos lá. Então agora temos as colisões com os meteoros das munições, né? Das munições com os meteoros. Bom, o jogo está começando a ser delineado, né? Estamos na metade da produção desse jogo. Porém não é tudo, né? Agora nós temos que fazer com que o meteoro colida com a nave, né? Aí, vocês percebem que o meteoro ele não está colidindo com a nave, mas com a munição ele colide. Aí, podemos destruir agora os meteoros. Então ESC. Então com a nave nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos fazer um protótipo aqui. Abaixo de desenha cometas. Vamos colocar void. Cometa colidido. Ou seja, o cometa agora vai ser colidido com a nave. Então, como estamos colidindo o cometa com a nave, vamos receber aqui como argumento a estrutura cometa e a estrutura nave, né? Então temos cometas, int c tamanho, né? Tamanho de cometa, e o E especial aqui. Vamos receber uma estrutura nave espacial, vou chamar de nave. Assim. Na verdade o E especial vem antes aqui do nome, né, da estrutura. Então correto, como especificado aqui em cima. Então aqui, cometa colidido, nós vamos receber a estrutura dos cometas, né, porque vamos trabalhar se existe algum cometa ativo na tela. E aqui também com a nave espacial. Vamos colocar o E especial aqui porque nós vamos diminuir as vidas, né, do jogador, caso colida um cometa com a nave espacial. Por isso que precisamos desse E especial aqui. Então vamos copiar aqui o protótipo. Desculpem, eu acho que tem um cachorro latindo, mas vocês me desculpem pelos barulhos externos. Então aqui abaixo do desenha cometas, nós vamos agora definir esse procedimento. É o mesmo raciocínio, vamos fazer um for, int i igual a 0, i menor do que c tamanho, i mais mais, ou seja, vamos percorrer o vetor do tipo de estrutura cometas, né? Se cometas i ponto ativo, né? Ou seja, existe
um cometa ativo na tela do jogo. Ele existe. Então vamos ver a possibilidade desse cometa colidir com a nave. Vamos ver se ocorreu essa colisão. Então vamos fazer if cometas i.x menos cometas i.borda x. Ou seja, estamos analisando então a parte esquerda do quadrado do cometa, né, daquele quadrado imaginário. Vamos voltar ao desenho aqui. Vamos fazer outra colisão aqui. Então agora nós temos aqui a nave e temos aqui o cometa. Eles estão desenhados aqui, porém nós estamos trabalhando com aquele quadrado imaginário, ou retângulo imaginário que já havíamos falado. Então a primeira condição, varreu a estrutura aqui, né, o vetor de estrutura cometas, encontrou um cometa ativo, então um cometa ativo na tela. Então vamos descobrir se esse cometa vai atingir a nave. Então a primeira condição aqui, cometas i.x menos cometas i.borda x. Ou seja, estamos falando aqui da parte esquerda aqui, dessa parede esquerda do cometa. A parede esquerda aqui do cometa, ela tem que ser menor do que a parede direita aqui da nave, né, do quadrado imaginário da nave, para que ocorra a colisão. Então, menor do que nave.x mais nave.borda x. Isso. Operador E, né, aqui nós definimos então aquele quadrado imaginário da nave, à direita, mais à direita. Vamos para a outra parte do cometa, né, cometa x mais cometas i.borda x. Bom, não sei por que está ocorrendo este erro, mas vamos colocar aqui entre parênteses. Vou colocar entre parênteses aqui para melhorar a visualização, né? Deixa eu digitar aqui de novo, nave.x. Pronto. Vamos para a segunda assertiva aqui, né? A segunda condição que tem que ser verdadeira. Cometas i.x mais cometas i.borda x. Ou seja, estamos falando aqui do cometa do lado direito. Então esse lado direito aqui, ele tem que ser maior do que o lado esquerdo aqui, do quadrado imaginário da nave espacial. Então ele tem que ser maior do que nave. Deixa eu só colocar aqui entre parênteses nave.x menos nave.borda x, né? Então temos aqui cometas i.x mais cometas i.borda x, o lado direito do cometa, ele tem que ser maior do que o lado oposto da nave, né? Ou seja, o lado esquerdo da nave. Então nave x menos nave.borda x, nós temos aqui o lado esquerdo da nave. Nave x aqui era aquele ponto central quando desenhamos a nave. Menos borda x, nós vamos caminhar para cá. Então estamos indicando aqui esse lado esquerdo aqui da nave. Temos também cometas i.y. Agora vamos trabalhar com a parte de cima e a parte de baixo do cometa. Menos cometas i.borda y. Então aqui a parte de cima do cometa, estamos nos referindo à parte de cima do cometa aqui. A parte de cima do cometa, ela tem que ser menor do que a parte de baixo aqui da nave. Ou seja, nós estamos fazendo
referências com os lados opostos dos quadrados. Então a parte de cima aqui ela tem que ser menor do que a parte de baixo, né, como o próprio desenho está nos indicando. Então menor do que nave.y mais nave.borda y. E por último, cometa z, cometa z.y mais cometa z.borda y. Então agora nós estamos referindo à parte de baixo do cometa, né? Cometas i.y mais cometas i.borda y. Então estamos referindo a essa parte aqui de baixo do cometa. A parte de baixo do cometa ela tem que ser maior do que a parte de cima aqui da nave, né? Então vamos aqui colocar maior do que nave.y menos nave.borda y. Ou seja, cometas i.y mais cometas i.borda y a parte de baixo do cometa, porque estamos trabalhando com a coordenada y aqui. Então a parte de baixo tem que ser maior, né, como o próprio desenho aqui já nos diz que a parte de baixo que ela tem que ser maior do que a parte de cima aqui da nave. Então maior aqui, nave.y menos nave.borda y, estamos nos referindo à parte de cima aqui daquele quadrado da nave. Bom, feito isso, vamos abrir chaves aqui. Então houve uma colisão com o cometa. Então a primeira coisa a fazer, cometas i.ativo igual a falso, né? Então vamos extinguir com aquele cometa. Mas não podemos desaparecer com a nave somente perde vidas, né? Então por isso que nós colocamos um E especial aqui, porque nós vamos trabalhar, modificar a estrutura de nave lá em main. Porque vamos diminuir em uma vida do jogador. Então vamos colocar nave.vidas, tem vidas aqui, menos menos. Seria o mesmo que fazer nave.vidas é igual a nave.vidas menos 1, correto? Então sempre a vida atual será decrescida de uma unidade quando ocorrer essas condições aqui do cometa atingir, coloquei um M agora, do cometa atingir a nave. Porém, quando o cometa sai totalmente, não atingiu a nave, mas ele saiu totalmente à esquerda, ele também será setado como falso. Mas nós também vamos definir isso como penalidade para o jogador. Vamos diminuir em menos 1 a vida do jogador. Então aqui atualiza cometa, nós já temos aqui cometas i.x menor que 0, né? A coordenada x do cometa vai ser menor que 0, cometas i.ativo igual a falso. Então podemos copiar isso daqui, vamos colocar aqui Ctrl X, e vamos colocar fora desse if, vamos copiar aqui, vamos colocar else if. Por quê? Porque aqui não temos como diminuir a vida do jogador, porque não estamos trabalhando aqui com a estrutura nave espacial. E como aqui nós já estamos trabalhando com a estrutura nave espacial, então podemos diminuir a vida do jogador quando cometas i.x for menor que 0, quando atravessar totalmente a tela e não atingir o personagem, a nave espacial. Coloquei else if aqui porque ou acontece a colisão com o jogador ou acontece a colisão com a borda esquerda da tela, né? Não tem como acontecer as duas ao mesmo tempo, por isso que eu coloquei else if aqui. Então nesse caso aqui, se o cometa for atingir a parte total esquerda da tela, cometas i.ativo igual a falso e nave.vidas menos menos, né? O jogador irá ser penalizado com uma unidade em sua vida. Aqui está correto, não sei por que está acusando erro. Deixa eu salvar aqui.
Bom, agora vamos colocar então cometa colidido abaixo aqui, dentro de main, né? Aqui no loop principal, dentro de Allegro Event Timer, abaixo de bala colidida, vamos colocar cometa colidido. Vamos passar cometas, estrutura criada dentro de main, o tamanho name cometas e a nave que criamos, a estrutura nave que criamos. Ponto e vírgula. Vamos fazer um teste F5. Então temos aqui, né, a tela do jogo. Percebam que as munições estão destruindo os cometas realmente. Está tendo a colisão. Desculpem pelo barulho exterior. Então temos aqui a colisão das munições, bem como com o personagem. Não é? Aqui. Com a munição. Vamos fazer alguns testes aqui. Tudo está correndo conforme previsto. Agora vamos fazer a colisão com o jogador. Repare que às vezes aí passou em cima da nave, mas não destruiu o cometa. Isso é devido àquele quadrado que nós desenhamos, imaginário. Aí, tá vendo? Acabou de passar o cometa por cima da nave e não foi destruído, porque o quadrado em cima da nave ele está um pouco menor. De novo. Eu vou tentar exemplificar isso dessa seguinte maneira aqui. Vamos lá em desenha. Desenha nave. Aqui. Não, aqui é desenha balas. Aqui, desenha nave. Vou clicar em mais aqui. E vamos simular então, mostrar o quadrado, né, em questão, que está sendo a referência para as colisões. Então vamos colocar aqui AL Draw Field Rectangle. Vamos colocar nave.x menos nave.borda x. O y vamos colocar nave.y menos nave.borda y, né? Então fizemos aqui o primeiro ponto aqui, ó. Aqui é o primeiro ponto do quadrado em cima da nave. Agora vamos fazer o segundo ponto do quadrado mágico em cima da nave. Nave.x mais nave.borda x. Aqui é emendado, né? Emendado. E a coordenada y desse segundo ponto será nave.y mais nave.borda y. Agora vamos utilizar aqui uma função que se chama ALMapRGBA underline F. Ou seja, nós vamos utilizar aqui um alfa, né, para que possamos visualizar o desenho dentro do quadrado desenhado. É o mesmo esquema do ALMapRGB, só que agora nós vamos trabalhar de 0.0 até 1.0. Float, os valores em vermelho, verde e azul. Então vamos colocar aqui ponto 6, ponto 6 e ponto 6, ou seja, queremos uma cor branca para esse alfa. E o alfa em questão, vamos colocar ponto 6 também, vai de 0.0 até 1.0. Então F5, agora nós vamos ver um quadrado desenhado em cima da nave. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ele é bem pequeno. Por que ele é bem pequeno? Porque ele está
como a nave é uma seta aqui, nós não podemos fazer ele do tamanho da nave, porque se o cometa chegar muito próximo aqui e o jogador conseguir desviar, não terá colisão. Se esse quadrado aqui, o quadrado mágico, ele for do tamanho da nave aqui, vamos fazer um teste aqui, por exemplo, eu vou apertar ESC aqui. Percebemos aqui que o triângulo aqui, o desenho do triângulo da nave, em sua coordenada Y, que são as pontas da nave, né, da asa da nave, vale 17. Né? Temos 17, as duas pontas, a ponta superior e a ponta inferior, 17 pixels. Então vamos aqui, init nave, borda X, vamos colocar 15. 15, próximo a 17, né, para que não fique do tamanho da nave. Então F5. Desculpem, faltou ponto e vírgula aqui, eu apaguei sem querer. Então F5. Olha o tamanho da caixa de colisão. Então, mesmo com o jogador evadindo agora, por exemplo, eu tinha evadido daquele cometa, só que como a caixa de colisão está muito grande, ele acabou colidindo, né? Como se fosse uma colisão. Isso gera uma frustração do jogador. Ele percebe que ele evadiu agora, mas acertou o cometa, destruiu o cometa. Por isso que a caixa de colisão da nave não pode ser muito grande, porque a nave é uma seta, né? E ali aí eu poderia ter desviado e acabou colidindo. Por isso que ela tem que ser menor. Vamos tentar aqui. 8 na borda X e 8 na borda Y da nave. F5. Eu creio que agora ficou melhor, né? Passa um pouquinho mais. Dessa maneira eu creio que fica melhor. Podemos fazer esse mesmo raciocínio, né, do desenho da caixa de colisões com os cometas. Então temos aqui, desenha cometas. Então temos aqui, vamos fazer o quadrado mágico em cima do cometa. É o mesmo raciocínio para o quadrado da nave. I'll draw field rectangle, cometas e ponto X menos cometas e ponto borda X, cometas e ponto Y menos cometas e ponto borda Y, cometas e ponto X mais cometas e ponto borda X, cometas e ponto Y mais cometas e ponto borda Y, e utilizarmos aqui a lmap RGBA underline F ponto 6 ponto 6 ponto 6 para a cor branca, né? Estamos utilizando ponto porque são floats, e também ponto 6 para o alfa. Então vamos finalizar aqui para que o vídeo não fique muito grande. Então observamos então agora o quadrado mágico dos cometas. Então toda vez que a bala, né, atinge a área desse quadrado, o cometa é destruído. E toda vez que o quadrado da nave atinge o quadrado do cometa, o cometa é destruído e o jogador perde uma vida. Bem como se o cometa atingir totalmente o lado esquerdo, o jogador também irá perder uma vida. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo tutorial. Obrigado.